A festa do Divino me atrai porque é muito coração, sabe? Os músicos que estão aqui, todo mundo que está aqui nessa viagem hoje, está largando um monte de coisa para poder estar aqui hoje, sabe? É uma viagem bastante longa, né? É um ponto que é de difícil acesso no litoral do nosso estado. E a bandeira do Divino é você justamente levar a música, né? Levar a questão da espiritualidade, né? Até essas comunidades mais afastadas, né? E tentar fazer uma transformação nessa comunidade através dessa energia que sai da música. É muito complexa, por incrível que pareça. A gente escuta e pensa, não, isso é fácil, não é não. Eu tenho partituras, inclusive, para quem de novo estuda música ou está interessado, que muda de repente de 4/4, 3/4, 2/4, 5/4, 7. São ritmos que não, você não vai encontrar. Isso na música, inclusive erudita, foi colocado muito posteriormente, muito mais tarde. Chegaram esse tipo de ritmos, que são muito usados na Romênia, na Hungria, na Grécia, todo esse ritmo quebrado. E foi para aqui. É uma coisa bem interessante isso. Fico muito preocupado com isso, e porque não se repassava isso, tanto o fandango como a bandeira do Divino, não se passava para os mais jovens. Então o nosso foco é aprender com os mais velhos e tentar passar para os mais novos de uma forma que eles entendam isso. Não só como folclore ou coisa, mas como uma coisa viva e que faz parte da gente aqui. Que a gente não pode deixar acabar, entende? Eu acho que isso é raiz, né, cara? A gente tem que entender isso, assim. E aí, como músico, cara, eu acho que entender essa raiz para colocar na nossa música de hoje, né? Falar assim, cara, eu tô pensando rock and roll, mas estou pensando lá nas coisas que eu aprendi na linguagem do divino, na linguagem do caiçara, né? Do fandango. Como é que será essa mistura entre o rock e o fandango? Entende? Como é que é você ir para um estúdio e gravar esse instrumento aqui, sabe? Gravar um tamanqueado em cima de uma levada de guitarra, né? Então isso tudo eu acho que a gente tem que misturar, assim, não só preservar o que eles fazem aqui, mas a gente voltar para a cidade e também do nosso jeito, né? Degustar isso, se alimentar disso e realmente isso vai ficar vivo para a gente de outra forma, né? Que a gente não tem a vivência daqui, a coisa do caiçara e tal. São instrumentos que a gente está desenvolvendo, que a gente está colocando assim para compor os naipes da orquestra, né? Os graves, os médios, os agudos, enfim, os harmônicos, melódicos, tudo como é uma orquestra normal, né? Mas são instrumentos que não faziam parte da cultura popular. Já visto o rabecão, por exemplo, que ele tem o tamanho, né, um comprimento de um contrabaixo, né, acústico, e mesmo os rabelos também, comprimentos e tamanhos do violoncelo, mas eu construí esses instrumentos no mesmo molde, digamos assim, e o mesmo jeito de se construir, que a gente constrói, pelo menos as rabecas, que a gente usa na nossa cultura, no nosso universo caiçara, né? Já que o Aurélio conseguiu transformar um violino em violino rabeca, uma viola de arco em uma viola de arco rabeca, precisava pegar um maestro erudito e transformar um maestro em um maestro rabecônico também. E eu adoro desafios, né? Porque não é fácil, já tinha falado no início. Para mim, não é uma aventura musical, é uma viagem diferente. E eu quero sempre aprender mais. E prometo, eu estou aprendendo muito. É muito bom saber que quando vai chegando o mês de abril, a gente, depois da Páscoa, a gente já começa a esperar
o divino que está vindo, vai vir para nós. A gente começa com aquela alegria, esperar ele que vai chegar. Daí a gente fica tudo esperando, sabe? Esperando, se arrumando e... A cada casa eu tô vendo o quanto é importante, o quanto é significativo a vinda do divino para cá. A crença deles é escrever a fita, em preparar o café, em ouvir, em pegar a bandeira e segurar e as crianças da casa todas beijarem. É uma questão de fé que alimenta eles o ano inteiro. É um som totalmente diferente, porque lá no norte do Brasil já é muito mais conhecido, os ritmos, os instrumentos de percussão, a harmonia já é muito mais moderna, né? E nós estamos lidando aqui com uma coisa bastante rústica, sabe? Eu acho que essa energia, para mim, é bem interessante, essa crença, sabe? E de ver o que as pessoas realmente esperam, assim, a gente chegando lá, sabe? Você vê que eles esperam a bandeira, assim, e que tudo para. Se caminha junto, minha mãe, não tem como separar a bandeira. Como eu falei, a bandeira é religiosa, né, o fandango é profano, mas não tem como separar isso. Porque, de todo jeito, é uma festividade também, né? Já diz, né, o nome, a folia, né? Então a gente chega na comunidade e a nossa bandeira também é o fandango, né? Bandeira cultural de identidade. Então a gente vai junto aí, bandeira e fandango sempre. E tem um outro fato interessante que o Divino Espírito Santo, a folia do Divino, as cantorias e os rituais, ela faz durante o período que a gente chama de Ave Maria, né? Que é das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, é nesse momento que a gente faz as cerimônias e as cantorias do Divino Espírito Santo. O fandango não, o fandango ele pode se realizar uma hora de almoço, uma cantoria, uma violada, né? Ele pode se fazer no dia, né? Mas ele é principalmente entretenimento, né? Entre a comunidade. Então, se faz em que momento isso? No momento que as pessoas não estão trabalhando, seja à noite, né? Então, à noite são os bailes de fandango. Então, eles não se cruzam pelo fato de ser um sacro e outro profano, como também de um se fazer num horário e outro em outro horário, assim. Independente que estejam na mesma data, mas um se faz num horário e outro se faz em outro horário. Outras pessoas dizem, o divino, a bandeira vem, tal dia vai estar aqui na Barra, na Ararapira, 3 dias, tal dia está aqui na comunidade. Aí vai fazer da primeira casa até lá, não sei onde, vai posar em casa onde, vai posar na igreja. Outro já diz, não, o divino vem outro dia aqui. A pessoa fica comentando que o divino vem, que o divino vem. Até que chega o dia, o bendito dia, eles estão aí. Desde que eu cresci, que do tempo dos meus pais, meus avós, tudo eu já sempre tinha, né? Romaria das bandeiras que vinham, do santo que vinham. E a emoção é muito grande, sabe? A gente fica muito contente, muito alegre de ver o Divino Espírito Santo chegando, a imagem dele chegando na casa da gente. A emoção é muito grande, sabe? E a gente acolhe com o maior prazer, o maior desejo, o maior prazer do romeiro que vem e com a imagem santa. Uma responsabilidade, uma preocupação muito grande em manter vivo essa cultura erudita de pesquisar como eram as origens, pesquisar a construção dos instrumentos. E ao mesmo tempo é uma preocupação toda em chegar na casa da pessoa e estar preparado para fazer a rima com aquilo que a gente tem à vista, sabe?
Então, se tem um quadro do santo, a gente vai cantar para o santo. Se tem uma pessoa da família que faleceu recentemente, a gente vai fazer uma homenagem para aquela pessoa, né? Porque como a folia vem todo ano nas casas, a gente tem uma relação muito grande com a comunidade que recebe a gente, né? Então a gente sabe se tinha alguém naquela casa e não tem mais hoje, né? E a gente sabe que quando a gente vai chegar com uma emoção muito forte para aquela pessoa. Então a gente tem que ter essa preocupação em, ao mesmo tempo, fazer a música e abraçar a pessoa tocando o instrumento. É muito louco isso. A ideia é transformar esse patrimônio imaterial, que está na cabeça do Aurélio, de alguns mestres e de algumas pessoas do litoral, transformar isso em patrimônio material para que seja registrado e que seja dada a devida divulgação e difusão para que nunca morra. Se esse é o medo, para que isso não aconteça tão breve. A música folclórica sempre foi a base de toda a música erudita, inclusive. A música folclórica foi a base dos ritmos, das melodias, das grandes. Pouca gente sabe que Beethoven, a Hino à Alegria, uma peça que se cantava na França. E por aí vai, posso te dar milhares de exemplos que toda essa música rebuscada, que hoje se chama erudita, a maior parte dos temas que foi feito o povo que cantava. O primeiro contato com a rabeca foi muito difícil, porque eu queria tirar o som do violino na rabeca. São melodias rústicas, digamos assim, e os registros são nas vozes dos caiçaras, né? Que é uma voz extremamente aguda. Então, para mim, eu estou entre o contralto e meso, mais meso do que contralto, cantar nesse tom agudo é um desafio. Eu sempre fiz o violino erudito, né? E só vindo para cá, para Curitiba, como sou daqui, vindo para cá que eu comecei com essa onda de entrar no popular e pegar música tradicional mesmo. Eu gosto bastante, é uma coisa que é fora do que eu estudava antes. A questão do fandango, das folias do divino, tudo, mas principalmente o fandango, é uma musicalidade muito antiga, né? Essa musicalidade ela vem desde antes de Cabral. Os primeiros portugueses que chegaram pela costa brasileira, aqui principalmente pela nossa costa, Cananéia, Paraná, eles tocavam a viola beroa, tocavam essa viola que deu origem ao fandango, tocavam algo que deu origem a esse fandango, né? Então, a gente tem uma manifestação muito antiga, né? Fandango eu sempre falo que é a nossa identidade, né? A identidade do caiçara, né? É mais enraizada aqui, muito mais enraizada, é muito mais raiz. Quando a gente fala em fandango não é uma coisa brasileira, mas ela vem de fora. E normalmente o fandango que eu conhecia, para quem conhece música, é uma conotação de 3x4. Mas aqui o fandango é 2x4, que eu acho muito esquisito, ao mesmo tempo fascinante também, porque o pessoal dança fandango num ritmo que não é realmente fandango, que seria Espanha, Portugal, né? E os tamancos também, né? Eles vêm de fora. Então, essa miscigenação cultural, a parte disso, eu acho que aqui é muito mais profunda a raiz. Ela realmente é da terra, sabe? Assim, uma raiz que nem mandioca, você descobre, é mais ou menos por aí.
O Paraná tem uma música e essa música ainda não foi explorada e nem apropriada, né? Então, a arte paranaense ela não se apropriou dessa música ainda. A gente tem uma música completamente virgem. E não tinha nada escrito. Aí veio as partituras e para mim foi uma descoberta fantástica, sabe? Tem tudo, tem uma religiosidade, é profano, é religioso, é divino, é tudo, sabe? De uma maneira muito simples, no mesmo modo complexa. E graças ao bom Deus, à natureza, sabe? Deus, a gente vai colocando as notas no lugar e eu acho que vai ser um trabalho extremamente fascinante e produtivo. Eu me sentia órfã de cultura no Paraná. Né? Quem sou eu? Aonde está a minha raiz musical dentro do Paraná? Minha influência vem do Nordeste, né? vem da América Latina. E o encontro com o fandango me fez descobrir a cultura da minha terra, né? Então, como eu não sou cantora lírica, esse canto popular, esse canto caiçara, afirma a minha raiz. Então, de uma maneira mais clara, assim, esse registro onde se encontram as canções caiçaras afirma que eu realmente sou desse meio, a abertura de vozes, a coisa de cantar do peito, né? Você não usa técnica, você não usa... Eu, principalmente, eu leio partitura e tudo mais, mas eu sou muito mais intuitiva do que técnica. Então, aí afirma ainda mais a minha vocação, talvez. Dentro da Ilha dos Valadares. E também tinham vários outros pontos de fandango, mas eu não conseguia perceber isso ainda. Porque eu vivia naquele meio ali, todo mundo era vizinho, tio, avô, né? Todo mundo participava disso, assim. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na construção da rabeca com meu avô, é que eu comecei a perceber e identificar, assim. O fandango nasce para mim nesse momento, né? E meu avô morreu muito cedo, para mim, né? Pelo menos porque eu era novo ainda quando ele faleceu, eu já tinha iniciado uma primeira rabeca sozinho, né? E a partir disso, assim, não parou mais. Eu deveria ter meus 14 anos, eu já fazia rabeca com ele, mas nunca tinha construído nenhuma sozinha. Daí ele faleceu e eu dei continuidade a essa arte de fazer as rabecas, né? Depois migrei para viola também, construí viola, tudo. Mas ele nasce principalmente nesse momento, assim, juntamente com a rabeca. O rabecão foi a idealização do Aurélio, né? Ele pegou a rabeca, vocês podem ver, e fez uma dimensão dessa aqui. Daí é o rabecão, né? Rabeca, rabecão. Porque do contrabaixo acústico não tem, né, nada parecido. Porque, tipo, o contrabaixo aqui é diferente, né? Aqui é curvado. Tipo, como se o contrabaixo fosse uma pera. Imagine uma pera, né? Ela faz assim. Se você olhar aqui, ela já não é assim, né? Na orquestra é outra linguagem mesmo, assim, que tenta dialogar com o fandango, mas também não é o fandango. Fico imaginando o diálogo que tem com os mestres mesmo. Uhum. O ritual de, tipo, não tocar sem ter um mestre, tem todo um significado, o porquê fazer aquela música. Acho que tem muito mais do que a produção sonora em si, assim. É a produção sonora, claro, mas tem todo um fundo que segura ela, assim, né? E que a gente tá tateando, né? Tentando... Que universo é esse? O mestre fandangueiro. Falando em sítio, é pegar no machado, ir no mato, cortar árvores, tirar o corte de uma ferramenta, do instrumento, fazer e tocar. E saber ensinar também, ser um professor para ensinar várias pessoas, começou. E saber todos os tipos de cantar, a pessoa tá afinando uma viola, uma rabeca, qualquer instrumento de fandango, daqui lá eu sei se ele está desafinado ou não. É esse ser mestre, essas coisas. Então eu ia pegar nele e tocar sem pensar o que vai fazer, porque você sabe tudo do fandango.
Ser mestre tem que ser tudo essas coisas, senão não é mestre. Eu acho, não sei. É diferente, bem diferente, porque lá o cara, porque o repertório do erudito é sempre o mesmo, tá entendendo? Vai ser sempre o mesmo. Aqui não, aqui tipo o maestro ele tem que entender que tipo algumas pessoas não vão ver ele, então tem outra lá não, lá todo mundo presta atenção pro maestro. Tipo tem a partitura aqui, no tanto que algumas músicas eu não leio a partitura, eu vou mais por intuição, daí tem uma troca, né? O maestro, não, aqui você vai... Na verdade, ele é um maestro arranjador, um maestro amigo, porque no erudito, não que não tenha essa coisa, mas quando vai tocar música, você tem que ficar prestando atenção para ele, porque o maestro, tipo, que conduz a música. Por mais que a gente ache que ele está lá, né? Mas a ideia é dele, porque tem frases, a música é cheia de frases, mas de vez em quando ele quer... eu quero essa frase que venha do bem pianinho e cresça. Organizá-la um pouco melhor. Isso seria a palavra certa. Estou organizando, não estou deturpando de jeito nenhum, não estou modificando nada, apenas organizando, né? Como justamente se trata de uma música camerística, bem íntima, não é uma coisa brutalmente grande, pequena, mas tem que ter assim, eu queria escutar essa melodia que são lindas, mas a gente não escutava antes. E eu quero que elas toquem mais alto para poder escutar, aqui precisava mais baixo. Sabe, toda uma mixagem que você faz que nem um estúdio de gravação. E a dificuldade também de conseguir conciliar as peças, né? De músicos populares como o Poro, né? Que nasceu e vive na Ilha dos Valadares, do mestre Aurélio, que casou e mora aqui em Curitiba, mas a raiz dele está lá, com músicos totalmente curitibanos, músicos totalmente que não têm uma identificação identitária com o fandango, mas estudam e querem aprender, até fechar o círculo tendo um produtor entusiasta e um maestro que está exatamente cruzando essa ponte. Então essa é a dificuldade. A dificuldade não é nem técnica, a dificuldade é fazer a transposição dos mundos. Vamos cortar aí. É hora de falar isso por aí. E aí continuamos. Ok. Obrigado. Última. Deixa eu abafar primeiro. Deus vos salve, Maria, esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Maria, templo do sacrário da Santíssima Trindade. Eles tinham um mestre, o mestre Gabriel, foi um que ele repassou todo esse costume todo o ritual que tem, né, com a bandeira, foi ele que ensinou pra gente. E ele falava que a viola da Romaria, a viola que toca pro divino, não podia tocar fandango. Que é um negócio bacana já, né? Fica meio que você respeitar aquele instrumento porque é do divino. Mas é que a afinação do fandango é uma e do divino é outra. Do divino é mais baixo, né? Para o pessoal poder cantar. Então é uma outra afinação. Então, só que daí a gente descobriu assim, vendo um senhor fazendo uma viola lá na Ilha dos Valadares, ele achava o ponto pro fandango, ali os pontos, né? Que tem uma métrica certinha, só que ele achava esse ponto no ouvido, pra fandango, e colocava os pontos ali. O resto ele colocava aqui meio que no olho, assim. Então, se você fosse tocar
pro divino não batia as notas. Porque aquela viola tinha sido feita para fandango. Então não batia a nota. Quer dizer, então ou ele fazia uma viola pro divino ou ele fazia uma viola pro fandango. E uma não dava para tocar, e a viola do divino você não conseguia tocar o fandango. Então eles falavam assim, não, a viola do divino é pro divino. E agora, como a gente acertou a métrica, então você pode tocar tanto o fandango quanto a bandeira do divino, né? Rabeca vem do árabe, o adufo vem do duff árabe também. Então a gente vê que vem de lá, vai para Portugal, de Portugal vem para cá. Então assim, e aqui faz essa mistura com índios principalmente, né? Primeiramente, não sei se de forma amigável ou não, mas o que aconteceu foi uma brincadeira, um entretenimento que existia aqui que deu origem a esse fandango e o que nos leva a pensar que o fandango é uma das manifestações mais antigas do Brasil. Porque a prática musical, ela é coletiva. Principalmente a de raiz, assim. É sempre duas vozes, ou um canto que é para o coletivo, um canto o outro repete. As práticas musicais, elas não, principalmente de raiz, elas não são isoladas. Se você perceber, é tudo grupo, é vozes de mulheres, é vozes de homem, mistura gêneros. Então, a prática musical, ela é uma ação integradora. Então, poder realizar essas músicas é, para mim, uma afirmação da cultura real, assim, do Brasil, sabe? Minha ideia de futuro para o fandango é principalmente salvaguardar a cultura, ou ajudar nessa salvaguarda da cultura, não eu sozinho, né, mas ajudar nessa salvaguarda da cultura, mas uma salvaguarda com espontaneidade. Através desses projetos, assim, desses tipos de registro, né? E isso vai preservar, com certeza, assim.